Bom dia, 3000. Vamos iniciar aí a nossa revisão do segundo bimestre. Lembrando que é um vídeo bem curto, esse deu só uma folhinha de slide mesmo, porque é um resuminho que eu vou comentar com vocês, tá? Mas aí, qualquer dúvida, façam a gentileza de apresentarem as dúvidas na sala. Bem, pessoal, nós temos aí como gêneros, né? O artigo de divulgação científica, charge, resumo e cartoon. Lembrando que esses gêneros, nós temos os gêneros principais e o paralelo. Quando vocês estudaram lá o artigo de divulgação científica, vocês devem lembrar que é um texto que ele nasce a partir de uma pesquisa com base na ciência, e aí é solicitado o resumo desse artigo. Então, nesse artigo, a ideia é um texto dissertativo, a ideia é convencer o interlocutor através da opinião, do ponto de vista. E o resumo é onde vocês estudaram, né? Vocês precisam buscar quais são as ideias principais e quais são as ideias secundárias, e estar reescrevendo de forma concisa com as suas palavras, tá? Charge e cartoon, nós temos aí gêneros que apresentam uma linguagem mista, que tenha a função, tenha o objetivo de estar ironizando de alguma forma, sempre tendo maior cuidado na hora de vocês interpretarem charge e cartoon, ok? Isso aí nós vamos ver com mais detalhes, enfim, as características no geral dentro das nossas aulas. Em relação à correlação dos tempos verbais, gente, depende muito da intenção do interlocutor do contexto. Mas a ideia é o seguinte: se eu digo assim, ó, se eu tivesse tempo, eu faria tudo de novo. Vejam que quando eu uso o pretérito imperfeito, existe uma correlação entre os verbos. O próximo verbo, obrigatoriamente, ele precisa estar no futuro do pretérito, tá? Isso que é correlação verbal. Lembrando que eu estou me limitando a tudo aquilo que foi apresentado no material didático de vocês. Em relação às vozes verbais, quando nós estudamos, vocês viram que vozes verbais nós temos ativa, passiva e reflexiva. Para eu saber se a voz é ativa, eu tenho que verificar qual é a condição do sujeito. Ele é agente, ele pratica ação, ele é paciente, ele sofre ação, ou ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Muito bem. Quando eu percebo que o sujeito é ele quem pratica a ação, ele é agente, a minha voz é ativa. Se eu verificar que o sujeito sofre ação, a minha voz é passiva. E a voz passiva, ela pode ser sintética ou analítica. Quando eu tenho a voz passiva sintética, eu tenho o verbo acrescido do pronome ou da partícula passivadora ser. Quando eu tenho a voz passiva analítica, eu tenho a locução verbal e agente da passiva. Já a voz reflexiva, o sujeito, ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Tudo bem? Bom, vimos lá também sobre concordância verbal. Gente, concordância, existem algumas peculiaridades. Regra geral, o sujeito deve concordar com o verbo em número e pessoa. E existem aquelas regras específicas que vocês vão estar dando uma verificada no material de vocês e apresentando as possíveis dúvidas dentro da nossa aula. Tudo bem? Agora, passando para a colocação pronominal, né? A colocação do pronome oblíquo átono, existem regras, né? Quando esse pronome é colocado antes do verbo, que é a próclise, após o verbo, que é a ênclise, ou no meio do verbo, que é a mesóclise. E aí nós estudamos lá cada item, cada situação, e isso acaba ficando um pouco automático dentro da escrita, né? Principalmente na escrita, mas é importante que vocês analisem, lembrando que quando nós pensamos em próclise, que nós colocamos o pronome antes do verbo, lembra que nós temos aí as palavras negativas que atraem, os pronomes que atraem, verbo de uma forma geral que acaba atraindo, e aí vocês vão conseguir relembrar isso de forma bem tranquila. As locuções verbais, nós falamos já abordamos esse assunto na aula. Quando eu penso em locução verbal, eu sei que eu tenho os verbos
auxiliares, que são os verbos anômalos, né? O ser e o ir, mais o verbo principal, que pode ficar no particípio, no gerúndio ou no infinitivo. Já os tempos compostos, eles têm os verbos auxiliares ter e haver e o verbo principal no particípio, tá? Então, quando eu tenho lá, eu ia falar a verdade. Vejam que esse ia é o verbo ir, que eu falei que é o anômalo. Falar está no infinitivo, então eu já sei que é uma locução. Agora, eu tinha comprado tudo para fazer o bolo. Tinha, verbo ter. Comprado, particípio. Então, é tempo composto. Atenção aí nessa diferença. Tudo bem, pessoal? Bom, lembrando que era mesmo o objetivo era tocar em cada ponto para vocês lembrarem. E chegando na sala, passem para mim a necessidade de estar esmiuçando cada tópico desse de acordo com aquilo que vocês apresentarem dúvidas. Tudo bem? Um abraço, até a próxima.